Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, já encaminhando ao término das nossas aulas. Vamos começar agora a tratar um pouco sobre figuras de linguagem. Já queria antecipar para você que esse tema é um tema muito importante para a sua prova. Muitas bancas costumam cobrar muito, mas muito mesmo de com força esse tema. Então você vai ter de dominá-lo, certo? Professor, figuras de linguagem representam um tópico grande? Sim, são muitas figuras de linguagem, para falar a verdade, mais de 50, mas nós conseguimos aqui fazer um recorte em relação à sua prova. Você vai perceber que algumas dessas figuras aqui são bem repetidas, certo? Por muitas das vezes, os examinadores vão fazer um recorte de 3, 4 ou no máximo 5 para jogar lá na sua prova, tranquilo? Então nós vamos cobrir a maior parte no que se refere aqui a essas figuras de linguagem. Se porventura você tiver dificuldade ou se porventura você quiser complementar o seu estudo, você pode também ir posteriormente a algum site, fazer uma pesquisa relacionada a isso, certo? Seu material de apoio também aqui vai ter aí mais algumas figuras de linguagem para que você complemente seu estudo, tranquilo? Vamos juntos, vamos começar agora sim o nosso estudo acerca de figuras de linguagem. Professor, figuras de linguagem representam o quê? Figuras de linguagem representam, ó, associam-se à estilística. Tem a ver com o estilo de quem escreve. Você já estudou comigo a gramática, que é prescritiva, é aquela que fala como você deve trabalhar. Você estudou comigo também a ideia semântica, ou seja, às vezes eu vou colocar uma palavra em que eu quero determinar outra. Às vezes o uso de uma palavra, nem sempre aquela palavra vai definir aquilo que realmente eu quero passar. Às vezes eu utilizo o hiperônimo, lembra? Eu parto de algo menor para algo maior, ou o hipônimo, vice-versa. Tranquilo? Às vezes eu utilizo um sinônimo. Tudo isso está associado à semântica. E agora a gente vai estudar a estilística. A estilística tem a ver com aquilo de como eu quero passar a mensagem. Tranquilo? Então aqui serão associações de ideias relacionadas justamente à transmissão da mensagem por parte de quem escreve. Vamos lá. Professor, vamos começar com as figuras de linguagens. São algumas que nós vamos trabalhar aqui e vamos trabalhar também nas questões. Tranquilo? A primeira é a comparação. A comparação é muito fácil, como o próprio nome já diz, compara elementos. Olha o exemplo, ó. O amor é como laço. Perfeito. A segunda é a metáfora. Por que nós já estamos trabalhando com a primeira e com a segunda, comparação e metáfora? Porque elas são muito próximas. O que a metáfora faz? Compara elementos também. Mas olha a diferença, ó. O amor é laço. Perceba que na comparação, e esse macetinho aqui é importante, na comparação eu tenho um elemento que faz o quê? Que faz a comparação. Eu tenho um elemento comparativo. Perceba aqui, ó. Eu tenho como, poderia ser tal qual, certo? Poderia ser qualquer outro elemento comparativo. Já na metáfora, não. Eu não uso o elemento para fazer a comparação. O amor é fogo. Aqui o amor é como fogo. É só ficar atento no elemento comparativo que você difere.
comparação de metáfora, perfeito? Próxima figura de linguagem é a metonímia, muito cobrada em prova, muito mesmo, então você tem de ficar atento. O que é a metonímia? É a associação lógica de ideias. Qual que é a ideia, professor? Qual que é a vertente associada a essa relação lógica de ideias? Você vai pensar assim, ó. Na nossa língua, nós utilizamos muito substituições, não é verdade? Sim. Por exemplo, quando você vai comprar a palha de aço para fazer a limpeza ali de uma louça, por exemplo, o que é que você pede? Você pede um bombril, não é verdade? Apesar de saber que ali é uma palha de aço. Ou quando você vai comprar a lâmina de barbear, o que é que você pede? Você não pede lâmina de barbear, você pede a gilete. Perfeito. Então essas associações, essas trocas existentes dentro da associação lógica é o que nós chamamos de metonímia. Então se atente para a metonímia porque ela é muito cobrada, principalmente por ser usual. Perfeito? Olha o exemplo, ó. O país gritava durante a manifestação. Professor, eu sei que país, quando ele diz, ó, o país gritava durante a manifestação, não é o país propriamente dito. Perceba que eu estou fazendo uma substituição. Eu estou, ó, associando logicamente as ideias. Quando eu digo o país gritava, eu quero dizer que a manifestação, com certeza na manifestação havia o quê? Havia pessoas. Logo, a ideia associada ali é que as pessoas gritavam e não o país propriamente dito, certo? Então, quando eu digo o país gritava, eu quero falar que são as pessoas que gritavam e não o país propriamente dito. Vamos evoluir. Vamos estudar agora uma outra figura de linguagem importante que é a catacrese. Professor, o que é a catacrese? Ela representa associações já incorporadas à língua. Então, perceba que nós estamos trabalhando com associações lógicas. Metonímia, associação de substituição. Catacrese é uma metonímia. Por quê? Porque é uma associação lógica, mas é uma associação lógica que está incorporada à nossa língua. Por exemplo, para ficar tranquilo para você, ó, dente de alho. Olha, perceba, o alho ele não tem um dente propriamente dito, mas por associação lógica nós falamos que aquela parte do alho é um dente, certo? Outro exemplo. Batata da perna. Você sabe que a sua perna não tem uma batata, mas você olha para a panturrilha, né? E associa a sua panturrilha a uma batata. Tranquilo? Céu da boca. Nossa boca não tem céu. Céu é direcionado acima, mas perceba que por associação lógica nós chamamos de céu da boca. Outro exemplo. Céu da boca, dente de alho, cabeça de cebola, certo? Tranquilo? Todas são associações. Perna da mesa, todas braço da cadeira, todas são associações lógicas. Perfeito? Posteriormente, nós temos a antonomásia. Professor, o que é a antonomásia? A antonomásia é a substituição de nome próprio por nome, ó, por nome comum. Então, fica atento a isso, certo? Substituição de nome próprio por nome comum. Todas são metonímia, catacrese e antonomásia. Ambas são ideias associadas a expressões lógicas, associações lógicas, certo? Perfeito, olha o exemplo. O rei do futebol é brasileiro. Quem é o rei do futebol? Exatamente, é o Pelé, ó. Pelé. Eu estou substituindo o Pelé por quem? Por rei do futebol. Rei do futebol substitui o quê? A palavra Pelé. É a substituição, antonomásia, de um nome próprio, Pelé. Por quem, professor? Por um nome comum. Ou seja, uma ideia comum aqui, que é a expressão rei do futebol, ou poderia simplesmente dizer rei, certo? Perfeito? Então aqui é a antonomásia. Evoluindo, nós temos aqui também o hipérbato. Esse cara aqui é importante. Professor, o que é que tem o hipérbato? Ele representa a inversão sintática da frase, certo? Então, quando eu inverto a minha frase, quando eu estou trabalhando com frase invertida, ou seja, eu tenho a oração, eu tenho a ordem direta da oração, sujeito, verbo e predicado, complementos, enfim. Essa é a ordem direta. Quando eu faço a inversão, o que é que eu estou utilizando? Estou utilizando o hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. O hino nacional é o caso mais típico e mais cobrado em prova sobre o hipérbato, certo? Vamos evoluir. Depois, nós temos a elipse. O que é a elipse? A elipse é a supressão de um termo da minha sentença. Olha o exemplo. Estudamos figuras de linguagem. Quem é que está aqui sendo suprimido? Perfeito. Quem está sendo suprimido é justamente o nós. Nós estudamos figuras de linguagem. Não está aqui na sentença, mas eu sei que
pela desinência do verbo estudar, ou estudamos, só pode estar associado ao nós, certo? Perfeito? Tranquilo, professor. Posteriormente, nós temos o zeugma. O que é o zeugma? Também é a supressão de um termo. Só que perceba, o zeugma é a supressão de um termo já citado. A elipse é só supressão de termo. O zeugma é um termo já citado. Então perceba, todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. Por quê? Porque para ser elipse, basta suprimir o termo. Para ser zeugma, o termo tem de ter sido citado anteriormente. Olha o exemplo. Tens medo? Eu, amor. Deixa-me só consertar aqui e colocar um Rzinho aqui, ó. Eu amo, né? Colocar o amor, para ficar mais bonitinho. Tens medo? Eu, amor. Perceba. Quando eu falo tens quem? Tens tu. Medo. Ok. Eu tenho amor. O que é que você consegue perceber dentro dessa sentença? Professor, alguém passou por um processo de supressão. Alguém foi suprimido aí. Não foi? Foi sim, ó. Foi o verbo ter, ó. Foi o verbo ter. O verbo ter que estava aqui, tens medo, eu, amor, ele foi suprimido bem aqui, ó. E está sendo substituído pela figura da vírgula. Você estudou essa pontuação lá na gramática. Certo? Eu tenho amor. Qual é a diferença de elipse para zeugma? A elipse é um termo, é a supressão de algum termo. O zeugma é a supressão, ou seja, eu estou tirando um termo que já foi citado da minha frase. Ok? Aqui, no caso, o verbo ter, ó. Eu estou suprimindo o verbo ter. Perfeito? Vamos evoluir. Anáfora. O que é anáfora, professor? A repetição de palavras ou expressões no final ou no início dos versos. Repetição de palavras ou expressões no início ou no final dos verbos. Dos versos. Olha o exemplo. Tudo cura o tempo, tudo difere, tudo faz passar. Perceba a repetição deste termo tudo que aqui está. Perfeito? Isso aqui é a famosa anáfora. Anáfora costuma cair muito na poesia, certo? Principalmente dentro da poesia é que se cobra mais a anáfora. Por fim, vamos finalizar aqui os nossos quadros falando um pouco acerca da silepse. Professor, o que é a silepse? É a concordância com a ideia. É muito comum no dia a dia nós fazermos esse tipo de situação. A silepse será mais explorada em vícios de linguagem, certo? Mas eu quero que você guarde isso. É a concordância com a ideia e não com o nome. Por exemplo, ó, a multidão esperavam a seleção. Será que está correta a concordância? Não, né? Está incorreta porque a multidão esperava a seleção. Mas perceba que, ao invés de fazer a concordância com a expressão que é a multidão, que é o sujeito da oração, se faz a concordância com o quê? Com a ideia que ela quer mostrar. Professor, isso está errado? Do ponto de vista ideal, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista do sentido, não está errado. Mas do ponto de vista da gramática, se assim for escrita, a gramática vai dizer, está errado sim. Tranquilo? Perfeito? Então, do ponto de vista da semântica, não está errado, mas do ponto de vista sintático, está assim, segundo a gramática. A multidão esperava a seleção. O que é que eu faço? Eu concordo, ao invés de concordar com o termo, eu concordo com a ideia a que o termo quer se referir. Por exemplo, o povo estavam cansados. O povo estavam cansados. Não, o povo estava cansado, apesar do povo representar uma coletividade. Tranquilo? Posteriormente, nós temos a hipérbole, que se difere do eufemismo. Ó. Fiz questão de colocar um ao lado do outro, justamente para você já ter duas associações para levar para a sua prova facinhas. O que é a hipérbole? É o exagero. O que é o eufemismo? É a suavização. Ou seja, quando eu digo uma hipérbole, por exemplo, chorei um rio de lágrima. Tem como alguém chorar um rio de lágrima? Não, ele está exagerando ali naquela situação. Então, o exagero é a hipérbole. E o que é o eufemismo? É suavizar a mensagem. Tranquilo? Ele é um rapaz que gosta de se apropriar de coisas alheias. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que ele é um ladrão. Ele é um rapaz que gosta de se apropriar de coisas alheias. Eu suavizo a mensagem, certo? Então, hipérbole, exagero, eufemismo, suavização. Posteriormente, nós temos aqui 5 figuras para que possamos trabalhar também. Coloquei todas aqui listadas a fim de que
possamos trabalhar com uma maior quantidade de figuras de linguagem. Nós temos a antítese, o paradoxo, a sinestesia, a personificação e a ironia. Vamos trabalhar um a um. Antítese é a relação entre ideias opostas. Isso é a antítese. Por exemplo, felicidade e tristeza. Por exemplo, céu e inferno são ideias associadas à relação entre ideias opostas. Ideias opostas, antítese. Paradoxo. Paradoxo é a fusão de ideias opostas. Por exemplo, eu posso trabalhar com a antítese falando assim, ó. De dia ela é feia, à noite ela é bonita, certo? Como é que eu vou transformar isso num paradoxo? Perceba, eu fiz uma dicotomia, eu diferenciei. De dia ela é feia, à noite ela é bonita, isso é o quê? Isso é uma antítese. Agora, vamos paradoxar. Ela é uma feia tão bonita. Como alguém pode ser feio e bonito ao mesmo tempo, percebe? Na antítese, eu relacionei ao tempo. Ou seja, de dia ela é feia, à noite ela é bonita. Aqui no paradoxo, eu me perdo nessas barreiras. Acontece a perda dentro dessas barreiras, certo? Ela é uma bela muito feia. Não tem condição, ela é uma feia muito bela. Perceba, não tem condição das relações acontecerem. Isso é um paradoxo. A fusão de ideias opostas. Tranquilo? Nós temos também a sinestesia, que é a mistura de sentidos. A personificação, que é a atribuição de características de seres animados a seres inanimados. E por fim, a ironia, quer dizer algo contrário ao que se quer dizer. Perfeito? São as últimas categorias aqui também listadas pra gente. Então guarda tudo isso aqui no seu coração, faça aí as suas respectivas revisões e vamos para cima para a primeira questão. Questão número 1 na sua tela vai dizer o seguinte. Uma das grandes preocupações da cidade atualmente é, sem dúvida, o problema da segurança. Na frase 1, o vocábulo cidades está usado como um termo geral no lugar de uma pessoa, das cidades. Um exemplo de figura de linguagem denominada como metonímia, nós já vimos, né? Associação lógica. Um exemplo semelhante de metonímia está em... Vamos lá, item A. A vida nas cidades está muito difícil. Não, né? Viver nas cidades traz uma série de facilidades. Também não há metonímia. C. As cidades do campo são ambientes diversos. Não, as cidades grandes nunca dormem. Opa, professor, olha aqui, ó. As cidades grandes nunca dormem. Perceba que eu tenho uma relação de metonímia. Quando eu digo as cidades grandes nunca dormem, o que eu quero dizer é as pessoas, né? As pessoas nunca param. A cidade, ela não tem a capacidade de dormir. Mas eu tenho ali a ideia associada que as pessoas nunca dormem, e não as cidades propriamente dito. Item E. As cidades possuem vias de comunicação diferentes. Também não. Gabarito letra D na questão número 1. Vamos para 2. E o seguinte, ó. Questão número 2. Ele já disse que as pedras são de curto prazo, que as perdas, são de curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Nesse segmento do texto, há a presença da figura de linguagem denominada. Opa, professor, vamos com calma, ó. Ele disse que as perdas são de curto prazo, mas os benefícios são de longo prazo. Perceba que eu falei para você que existia uma figura de linguagem que associava o quê? Ideias opostas. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Ó, perdas, benefícios, longo prazo, curto prazo. São ideias opostas. Quem é que associa isso, professor? É o pleonasmo? Não. Pleonasmo é um vício e a gente vai trabalhar com ele. Hipérbole. Hipérbole é exagero. Eufemismo não, suavização. Metáfora não. Metáfora é a ideia de justamente comparar elementos sem elemento comparativo. Nosso gabarito é o item E, ó. É a antítese. A antítese é justamente essa ideia. Eu estou relacionando ideias opostas. Item E na 2. Próxima questão é a questão de número 3. Diz assim. Assinale a figura de linguagem que se identifica em entre em cena o OX51 3A, que foi criado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Perfeito. Perceba que quando ele fala entra em cena, o que é que ele quer dizer quando ele fala entra em cena? Ora, quando ele diz entra em cena o fulano de tal, o que é que a gente está querendo mostrar? A gente está querendo mostrar que ele surge, né não? Sim, ele surge. Entra em cena o grande jogador. Quando eu falo entrar em cena, é uma ideia associada ao quê? É uma ideia associada ao teatro, ao cinema. Mas, de fato, será que entrar em cena, dentro desse contexto, estar no teatro ou estar em um cinema? Não, lógico que não, né? Se apresentar num filme ou se apresentar
numa peça? Não, lógico que não. Perceba que eu estou trabalhando com uma metáfora. Tranquilo? Então, item A, metonímia não, eufemismo não, metáfora, letra C de casa. Antítese não, catacrese também não. Vamos para a próxima. Questão número 4 diz o seguinte. Em evitar a inevitável violência, o autor emprega o recurso expressivo que se denomina antítese. Ó, evitar o inevitável. Percebe a antítese aqui, ó? Evitar o inevitável. Como é que dá para evitar um inevitável? Tranquilo? Evitar é não deixar acontecer. Inevitável é algo que vai de fato acontecer. Então eu estou associando sim, é uma antítese. Isso, porém, não se verifica no seguinte fragmento. Então nós vamos buscar uma sentença em que não haja antítese. Vamos ao item A. Não há nada melhor que permanecer atento. Item B. Os laços de amizade são longos momentos curtos. Opa, longos e curtos, ó. Antítese. Nasce puro e a sociedade corrompe. Olha aqui, ó. Puro corrompe seus hábitos. Perceba, há uma antítese entre pureza e corrupção. D. O homem nasce bom e se torna mal. Há aqui também a antítese entre bom e mal. Qual o gabarito? Letra A. Não há nada melhor do que permanecer atento. Não há nenhuma ideia aqui associada à antítese. Perfeito? Vamos à próxima. Nossa questão de número 5 diz assim. Temos aqui a nossa tirinha, a charge, melhor dizendo, né? Aí ela vai passar o seguinte. A crítica ao consumismo na charge acima se estrutura a partir de um recurso linguístico que é, vamos ver. Não acredito não, amiga. Um queima no shopping? Ela tá perguntando. Queima aqui foi empregado no sentido de quê? Promoção, né? Uma promoção. Uma super promoção. Não é nem uma promoção qualquer, né? É uma super promoção. Esse daqui é o queima. Aí o rapaz, provavelmente o marido dessa senhora, fala assim, ó. Calma, mulher, é um incêndio. Incêndio aqui, o queima, foi utilizado no sentido de fogo, né? No sentido de ser um incêndio propriamente dito. Aí o item A fala assim, ó. Novamente o comando. A crítica ao consumismo na charge se estrutura a partir de um recurso linguístico que é. Item A ambiguidade de um vocábulo. Item B, um hipérbole no desejo ao consumismo. Não, hipérbole não. Item C, uma metáfora no vocábulo queima. Não, não é uma metáfora, sim a dualidade que esse vocábulo pode trazer. D, o tratamento de mulher dado pela a esposa, também não. Item é a repetição negativa da fala da mulher, muito menos. Isso é causado por conta da ambiguidade do vocábulo. Que vocábulo é esse? O vocábulo que, ó, queima, né? Que pode representar uma promoção ou a ideia de fogo. Perfeito. Próxima. Vamos à questão de número 6, que nos diz o seguinte, ó. Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente na oração abaixo. Júlia chamava-o feio e bonito ao mesmo tempo. Opa, professor, chamava-o feio e bonito ao mesmo tempo. Ainda bem que o examinador não quis trazer problema, né? Porque se o examinador quisesse, se por acaso ele quisesse trazer problema, ele colocaria aqui, ó, a antítese. Ele colocaria a antítese. Aí o que era que iria acontecer? Aí você iria pensar, feio e bonito. Opa, antítese, porque tá misturando ideias opostas. Perfeito, aluno, perfeito. Mas perceba que ele não colocou antítese aqui, ó. Até porque a ideia aqui não é propriamente dita uma antítese. Mas sim o quê? Júlia chamava o feio e bonito ao mesmo tempo. Percebe que eu falei para você que existe uma figura de linguagem que é muito próxima da antítese. Só que qual é a diferença? Na antítese, o que eu tenho é a associação, a relação entre as ideias opostas. Nessa outra figura de linguagem, o que eu tenho são essas ideias opostas sendo fundidas, sendo unidas. Que figura é essa? É a metonímia? Não. A associação lógica. É a hipérbole? Não. É o exagero. Eufemismo? Não. É a suavização. Ficou o quê? O paradoxo. Gabarito letra D. Tranquilo? Gabarito letra D. Vamos aqui ao nosso quadro. Rapidinho. Seguinte, ó. Você vai pensar assim, você vai pensar o seguinte. A antítese, o que é que eu tenho? Relação entre ideias opostas, certo? Perfeito. O paradoxo, o que é que eu tenho? A fusão entre ideias opostas. Cuidado, antítese e paradoxo são muito parecidos, costumam cair desse jeitinho aqui, ó. O que complica a vida de muito concurseiro, certo? Então, gabarito, letra D, nossa questão número 6. Bora para a próxima. 7, diz assim, ó. Analisa a citação.
no meio do caminho tinha uma pedra. A palavra destacada as palavras destacadas exercem a função de. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando eu falo assim, no meio do caminho tinha uma pedra, é propriamente dito uma ideia de, quando o autor fala isso aqui, é que no meio do caminho realmente há uma pedra? Não, né? O que ele quer dizer aqui é justamente que na nossa vida existem vários obstáculos. No meio do nosso caminho, ó, em meio ao nosso caminho, há aqui várias pedras, né? Na criação da nossa estrada, do nosso caminho, existem vários obstáculos. O que é isso? Isso é uma metáfora, ó. Isso é uma metáfora para os problemas que a vida nos traz, certo? Última questão, bora lá. Diz o seguinte. Leia a charge. Solteira é eufemismo, eu tô encalhada. Ó, solteira é eufemismo. Por que ela tá falando isso, professor? Porque eufemismo é suavizar. Lembra? Suavizar a mensagem. Solteira, isso é eufemismo. Você está sendo legal, você está suavizando. Eu estou encalhada. 8. Todas as frases abaixo apresentam recursos estilísticos. Aquela que fez o uso ou fez utilização de um eufemismo é, vamos lá, item A. Existem pessoas que buscam enriquecer por meio ilícito. Olha aqui, ó. Isso é o quê? Isso é um ladrão. Ó, isso é um ladrão. Perceba que, ao invés de utilizar ladrão, ele diz o quê? Enriquecer por meios ilícitos. Ele está suavizando a mensagem. Gabarito já é o item A. B. A noite é um manto negro bordado de pedras preciosas. A noite é isso? Não, a noite não é um manto negro. Isso aqui é a metáfora, né? Isso aqui é a metáfora. C. Entre o amor e o ódio estão as relações humanas. Amor e ódio, isso é uma antítese. A mim ninguém me enganas. A mim não me enganas tu, melhor dizendo. Não, aqui não há a ideia de associações. Então, gabarito é o item A de amor, certo? Item A de amor na questão de número 8. Perfeito? Nosso bloquinho ficou um pouquinho extenso, mas é importante que você conheça todas essas figuras de linguagem a fim de que você venha gabaritar essa parte na sua prova. Espero por você no próximo bloco para que possamos continuar o nosso estudo. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!